Em Vallejo, na Califórnia, tiroteios policiais não terminavam com relatórios disciplinares. Terminavam com um ritual. Cada vez que um policial matava alguém, no cumprimento do dever, dobrava uma ponta de seu distintivo para dentro, uma marca privada do ato. Alguns distintivos tinham 2 dobras, outros 5. Em 2016, a cidade de 120 mil habitantes tinha uma das maiores taxas per capita de tiroteios fatais dos Estados Unidos. Mas o que mais surpreendeu os investigadores foi a celebração. Um detetive revelou pela primeira vez essa prática em 2020, afirmando ter visto policiais veteranos formarem fila para dobrar seus distintivos no estacionamento do departamento. Chamavam isso de ganhar sua dobra, o mais próximo que uma gangue uniformizada podia chegar de uma tatuagem de lágrima. Os assassinatos seguiam um padrão: parada de trânsito, perseguição, confusão, tiros. Os suspeitos quase sempre estavam desarmados, mas nenhum policial foi condenado. Quando os arquivos internos de Vallejo foram analisados, auditores encontraram gravações de câmeras corporais apagadas, depoimentos contraditórios e supervisores que assinavam relatórios mutuamente incompatíveis. Um sargento depois acusado de destruir provas também era o homem que, segundo rumores, fazia as dobras nos distintivos. Para o público, Vallejo parecia um pequeno departamento policial sob pressão, mas internamente funcionava como uma panelinha, uma irmandade fechada definida por sangue compartilhado. Um ex-capitão descreveu de forma clara: eles já não são mais policiais, são uma gangue com distintivos. Em 2021, autoridades municipais encomendaram uma auditoria externa. A maioria dos policiais envolvidos já havia se aposentado ou se transferido para outros departamentos da Califórnia. Os distintivos dobrados desapareceram em gavetas e vitrines, provas irrefutáveis de uma cultura que recompensava assassinatos. Para Vallejo, responsabilização nunca veio. Apenas o silêncio que se segue quando uma gangue sabe como proteger os seus. No condado de Los Angeles, a gangue mais temida de Compton não vendia drogas nem dominava esquinas. Usava uniformes. Chamavam-se os Carrascos, uma panelinha tatuada que operava dentro da conferência do departamento do xerife. Cada membro tinha tatuagens idênticas: uma caveira usando um capacete de estilo nazista, uma AK-47 ao seu lado e chamas ao fundo. A tinta era um rito de iniciação e, alegadamente, novos recrutas ganhavam sua tatuagem matando alguém no cumprimento do dever. Pelo menos 18 policiais foram identificados como membros. Seus nomes apareceram em processos judiciais e denúncias de informantes, descrevendo uma liderança paralela que decidia quem era promovido, quem recebia hora extra e quem obtinha proteção. Segundo um policial que testemunhou, havia um sistema de cotas. Quanto mais agressiva sua prisão, mais rápido seu caminho para o respeito. Outro policial disse que foi pressionado a ganhar sua tinta após se recusar a participar de uma surra. Logo foi transferido, rebaixado e alvo de relatórios falsos. A panelinha operava com impunidade. Policiais acusados de tiroteios eram inocentados em investigações internas conduzidas por outros carrascos. Supervisores que questionavam a cultura enfrentavam retaliações ou aposentadoria antecipada. Quando a história veio a público em 2020, soou como mito urbano. Tatuagens de gangue como contagem de mortes dentro do departamento do xerife, mas um áudio vazado de um policial confirmou. Eles se chamam Carrascos, celebram tiroteios. Grupos comunitários em Compton exigiram uma investigação federal, citando décadas de brutalidade impune. Jornalistas descobriram panelinhas semelhantes em delegacias por todo o condado. Os Jump Out Boys, os 3.000 Boys, os Vikings, cada um com sua própria tatuagem e ritual de iniciação. O departamento os chamava de subculturas. As vítimas os chamavam pelo que eram: crime organizado com uniforme. Ninguém foi processado por pertencer aos Carrascos. Mas, ao longo dos anos, processos contra seus membros custaram ao condado de Los Angeles mais de 50 milhões de dólares em acordos. Dentro do departamento, as tatuagens permaneciam escondidas sob as mangas.
Lá fora, lembravam que a cidade já abrigara uma gangue policial tão confiante que se marcou na pele de seus próprios policiais. No lado oeste da cidade fica um antigo armazém de tijolos que pertenceu a Sears. Para o Departamento de Polícia de Chicago, era uma unidade antidrogas. Para as pessoas levadas até lá, era algo mais próximo de um centro clandestino. Em 2015, o jornal The Guardian expôs a instalação após rastrear relatos de detidos que desapareceram dos registros oficiais. Eles eram levados para Homan Square, um prédio nunca listado nos boletins públicos de prisão. Familiares e advogados ligavam para delegacias, cadeias e até hospitais, mas ninguém podia confirmar onde estavam seus parentes. O ativista Brian Church, preso durante um protesto da OTAN, disse depois que ficou algemado a um banco por 17 horas, sem comida, água ou assistência jurídica. Outro homem, Corey Wright, lembrou-se de ter sido vendado antes do interrogatório. John Hubbard morreu dentro da instalação em circunstâncias controversas que a polícia classificou como suicídio. Advogados de defesa eventualmente conectaram centenas de relatos semelhantes. Suspeitos eram detidos por horas ou dias antes do registro formal, interrogados em salas sem câmeras e muitas vezes sem qualquer documentação, caso nada útil fosse obtido. Outros saíam com hematomas e confissões assinadas. Quando investigadores exigiram registros internos, encontraram entradas de mais de 7.000 pessoas detidas naquele endereço, quase todas negras ou latinas, e quase nenhuma com representação legal. Uma revisão federal nunca se concretizou. Autoridades municipais chamaram o relatório de sensacionalista, mas ninguém soube explicar por que o departamento precisava de um local de interrogatório invisível ao sistema judicial. Homan Square tornou-se sinônimo de um problema mais profundo, uma cultura policial tão confiante em sua autoridade que construiu um lugar para fazer pessoas desaparecerem. O armazém ainda existe na South Homan Avenue, silencioso e cercado. Para os vizinhos, a antiga Sears é um lembrete de que, em Chicago, o sigilo pode sobreviver à reforma. Em janeiro de 2023, 2 homens negros em Rankin County, Mississippi, dormiam em casa quando uma equipe de policiais brancos arrombou a porta sem mandado. Chamavam-se Equipe dos Palhaços, um apelido que deram à sua panelinha dentro do departamento do xerife de Rankin County. As vítimas eram Michael Corey Jenkins e Eddie Parker. Por quase 2 horas, os policiais os espancaram, usaram pistolas de choque e os afogaram enquanto gritavam insultos raciais. Derramaram leite, álcool e óleo de cozinha sobre as cabeças dos homens, forçaram-nos a rastejar no chão e dispararam suas armas de serviço dentro da casa para assustá-los. Quando Jenkins implorou para que parassem, um policial, Hunter Elwood, enfiou uma arma em sua boca e puxou o gatilho. A bala atravessou sua língua e mandíbula, deixando-o sangrando no chão. Os outros se apressaram para encobrir o que tinham feito. Plantaram uma arma na casa, recolheram estojos de munição e fizeram fotos encenadas para fingir que Jenkins havia atirado primeiro. Depois apresentaram relatórios falsos, alegando que os homens tinham resistido à prisão. Por meses. A história poderia ter se sustentado até que a vítima sobreviveu e falou. O FBI e o Departamento de Justiça abriram uma investigação. Em meados de 2023, 6 policiais, incluindo Elwood, Christian Dedman e Daniel Aubrey, foram acusados de violação de direitos civis federais. Todos se declararam culpados. Documentos judiciais revelaram que a equipe dos palhaços havia agredido outros moradores durante buscas ilegais. Frequentemente se gabavam de ajustar as contas com as pessoas e trocavam mensagens sobre suas caçadas noturnas. Usavam grupos de bate-papo para compartilhar memes violentos e fotos de suas vítimas. Segundo promotores, viam-se como justiceiros, uma gangue privada operando sob o distintivo. Quando agentes federais os confrontaram, um policial admitiu que o grupo tinha uma regra comum: nunca denunciar outro membro. Até a liderança do xerife teria ignorado denúncias anteriores sobre sua conduta. Em agosto de 2024, 5 dos policiais foram condenados a penas entre 10 e 40 anos de prisão federal. Jenkins, agora permanentemente desfigurado,
disse em tribunal: fizeram o que fizeram porque acharam que ninguém jamais os faria pagar. O caso abalou o Mississippi. Por anos, a equipe dos palhaços tratou operações rurais como esporte. Terminou apenas quando uma de suas vítimas sobreviveu tempo suficiente para contar a história. Em 2016, o chefe de polícia de Oakland renunciou abruptamente após um escândalo que derrubaria 3 chefes em 9 dias. A razão não era a corrupção no sentido habitual, mas a exposição de uma rede de tráfico sexual que prosperava às claras, protegida pelos próprios policiais. No centro de tudo estava uma jovem que usava o nome Celeste Guerra. Ela tinha 17 anos quando teve o primeiro contato com policiais de Oakland. Segundo seu testemunho, foi explorada por mais de uma dúzia de agentes de várias cidades da região da Bahia, incluindo Oakland, Richmond e Livermore. Alguns pagavam por sexo, outros a alertavam sobre operações contra a prostituição para que evitasse a prisão. Um trocou informações sobre operações disfarçadas em troca de fotos nuas. Em mensagens de texto posteriormente obtidas por investigadores, um policial de Oakland brincou: "Você é minha informante confidencial e minha amante." Quando uma investigação interna começou, pelo menos 14 policiais foram implicados. Um deles, o policial Brandon O'Brien, foi encontrado morto em aparente suicídio logo após ser interrogado. Sua morte desencadeou uma reação em cadeia. Mais nomes surgiram e a estrutura de comando do departamento começou a ruir. Em uma única semana, 3 chefes de polícia sucessivos foram forçados a sair, um após o outro, à medida que o escândalo se espalhava para cidades vizinhas. Cada um insistia que o departamento poderia seguir em frente. Nenhum permaneceu tempo suficiente para provar isso. A prefeita de Oakland descreveu como cultura tóxica, encontrando cegueira institucional. Por anos, policiais trataram a jovem como fonte e posse, passando-a entre jurisdições enquanto mantinham um muro de silêncio. Quando o escritório do promotor distrital revisou o caso, a maioria dos policiais implicados escapou de acusações graves. Vários se demitiram ou foram demitidos. Apenas alguns enfrentaram condenações por crimes menores. A cidade pagou depois quase $1 milhão em acordos à vítima. O episódio revelou uma verdade antiga sobre a polícia de Oakland. Sua corrupção girava em torno do sentimento de direito, a crença de que o poder garantia acesso. Em Atlanta, a esquadrão policial mais temido não era um grupo tático ou uma força-tarefa. Era uma unidade de rua chamada Red Dog, abreviação de Run Every Drug Dealer Out of Georgia, que significa expulse todo traficante da Geórgia. Criado nos anos 80 para combater a epidemia do crack, o Red Dog sobreviveu muito além do seu propósito original. Na década de 2010, tornou-se um símbolo de humilhação e controle nas ruas. Moradores comparavam suas táticas a operações militares. Invadiam condomínios, mandavam homens deitarem no chão e realizavam buscas corporais completas em público. Uma investigação de 2010 descobriu que dezenas de policiais da unidade tinham denúncias anteriores de má conduta, incluindo uso excessivo da força, buscas ilegais e agressão. Uma mulher disse que policiais a arrastaram meio nua para a rua durante uma operação. Outro homem relatou ter levado chutes no rosto, mesmo já estando algemado. Mas o escândalo que finalmente encerrou o Red Dog começou em um bar gay chamado The Eagle. Em setembro de 2009, policiais invadiram o local durante uma inspeção rotineira por violações de licença de bebidas alcoólicas. Os frequentadores foram obrigados a se deitar no chão, enquanto os policiais usavam insultos homofóbicos e ameaçavam esmagar suas cabeças. Nenhuma droga foi encontrada. Nenhuma prisão foi feita, e a operação provocou indignação nacional. Autoridades municipais prometeram uma reforma, mas defensores do Red Dog insistiram que a agressividade da unidade era necessária. Então, em poucos meses, surgiram mais denúncias de brutalidade, espancamentos gravados em celulares, processos movidos por famílias e acordos pagos pela cidade. No início de 2011, o prefeito Kasim Reed anunciou o desmantelamento da unidade, mas a medida foi amplamente simbólica. Em poucos anos, Atlanta criou uma sucessora quase idêntica, a unidade Apex, encarregada novamente de patrulhas intensivas em bairros pobres.
Muitos dos mesmos policiais foram transferidos. O legado do Red Dog nunca desapareceu. Tornou-se um modelo replicado por todo o país. Policiamento agressivo nas ruas, reembalado sob novos nomes. Memphis chamou a sua de Scorpion, Nashville de Flex. Cada uma carregava a mesma fama, abordagens violentas, ossos quebrados e processos que custaram milhões às cidades. Em Atlanta, o distintivo ainda tinha peso, mas a sombra do Red Dog persistia. Quando você controla na cidade pelo medo, não precisa usar cores, basta ter a autoridade para agir sem prestar contas. Em Baltimore, uma cidade já sangrando por causa da criminalidade e da corrupção, foi criada uma unidade policial especializada para travar guerra contra armas ilegais e gangues violentas. Mas em vez de fazer cumprir a lei, esses policiais decidiram que eram a própria lei. Controlavam as ruas como mafiosos, roubavam traficantes, revendiam drogas e até plantavam armas nas pessoas que brutalizavam. Esta é a história da Força Tarefa de Rastreamento de Armas, Gun Trace Task Force, uma das unidades policiais mais corruptas da história dos Estados Unidos. Baltimore, Maryland, uma cidade infame por suas altas taxas de criminalidade, epidemias de drogas e uma polícia constantemente sob escrutínio. No início dos anos 2000, sua taxa de homicídios estava entre as mais altas do país e as autoridades desesperavam-se por uma solução. A Força Tarefa de Rastreamento de Armas foi criada com uma missão clara: tirar armas ilegais das ruas e desmantelar redes de crime violento. Por um tempo funcionou, ou pelo menos parecia que funcionava. Os policiais apreendiam armas, faziam prisões e acumulavam estatísticas que viravam manchete. Mas nos bastidores, algo sinistro estava em curso. Eles não estavam apenas combatendo o crime, estavam comandando-o. As ruas comentavam e logo Baltimore fervilhava com rumores de policiais corruptos. Traficantes e suspeitos contavam que policiais os roubavam de drogas e dinheiro, chegando até a extorquir gangues rivais e redistribuir o poder no submundo. Mas para as vítimas não havia recurso. Afinal, a quem você denuncia policiais corruptos? Era um crime perfeito, até que uma operação rotineira se abriu por completo. 2015, um traficante de heroína chamado Aaron Anderson estava sob vigilância do detetive David McDougall, do departamento do xerife do condado de Hartford. McDougall colocou um rastreador GPS sob o carro de Anderson, pretendendo monitorar seus movimentos. Mas, quando os policiais finalmente pararam Anderson, encontraram 2 rastreadores. Um era deles, o outro pertencia a um membro da GTTF. Anderson havia sido roubado dias antes por homens que invadiram sua casa como um esquadrão tático. Levaram quase 1 quilo de heroína, dinheiro, um relógio de luxo e uma arma de fogo. O roubo parecia uma operação policial, porque era exatamente isso. Esses policiais não estavam apenas rastreando traficantes, estavam selecionando alvos, escolhendo quem roubar, quando atacar e como apagar seus rastros. A investigação de McDougall levou a uma descoberta chocante. A Força Tarefa de Rastreamento de Armas não combatia o crime, operava como uma sofisticada organização criminosa no estilo mafioso. Dentro do Departamento de Polícia de Baltimore, o FBI abriu uma investigação. Grampos foram instalados, policiais foram vigiados e, um a um, os agentes caíram na armadilha. O líder, o sargento Wayne Jenkins, um homem que usava distintivo, mas agia como um chefe do crime. Sob seu comando, a GTTF não era apenas corrupta, era um verdadeiro cartel criminoso. Jenkins e seu grupo tinham tudo planejado. Carregavam armas falsas para plantarem vítimas desarmadas, caso precisassem justificar um tiroteio. Escolhiam suspeitos que sabiam ter dinheiro e drogas invadindo casas sem mandado. Roubavam tanto criminosos quanto civis inocentes, embolsando dinheiro, relógios Rolex e joias de grife. Revendiam as drogas roubadas nas ruas por meio de um fiador chamado Donald Stepp, mantendo ativamente o ciclo do crime enquanto lucravam com ele. Falsificavam relatórios de horas extras, muitas vezes dobrando seus salários ao declarar estar em serviço enquanto roubavam pessoas. Um de seus roubos mais ousados
arrombaram um cofre com $20 mil em dinheiro e 2 quilos de cocaína. Levaram metade do dinheiro e todas as drogas, depois refecharam o cofre e filmaram a si mesmos abrindo-o pela primeira vez, encenando uma apreensão honesta para as câmeras. Em 2017, as primeiras acusações foram apresentadas. 13 policiais enfrentaram acusações que iam de associação criminosa e roubo à extorsão e tráfico de drogas. Wayne Jenkins, 25 anos, Daniel Hersol e Marcus Taylor, 18 anos cada. Mamadou Gondo, 10 anos, libertado em 2024. Jamel Ryan, 12 anos. Thomas Allers, 15 anos. Vários outros policiais fizeram acordos de delação e receberam penas menores. O escândalo abalou Baltimore, forçando a cidade a pagar mais de $13 milhões em acordos às vítimas. Mas, além do prejuízo financeiro, o dano real foi a confiança entre a população e a polícia. Casos tiveram de ser arquivados, condenações foram anuladas e o Departamento de Polícia de Baltimore, já fragilizado em credibilidade, ficou em ruínas. Então, o que acontece agora? A maioria desses policiais ainda está atrás das grades, mas alguns já foram libertados, voltando à sociedade como se nada tivesse acontecido. Para as vítimas, a justiça pode ter sido feita, mas será que ela parece justiça? E a verdadeira pergunta permanece: se isso aconteceu em Baltimore, onde mais está acontecendo agora?